Boa noite, E pastor. aí, paz, tudo bom? Tudo bem? E aí, tá ouvindo Então, bem? tá, tô ouvindo bem. Maravilha. Esperar só mais um pouquinho aí, pessoal, ir se chegando. Aham. Paz, Adriana, tudo bom? Bem, amiga. Ai, tô tremendo, pastor. Que isso, hein, mano? Tá tremendo de É, frio, né? Porque tá frio hoje, né? a gente dá uma tremidinha. Que É nada, irmão. novo, né? Era É só um novo, né? bate-papo. Você já tá Amém. acostumada com live, eu vi a sua live com o Marcos, foi excelente. É. Dá um friozinho na barriga. Também dá aqui, né? Não adianta, mas é sempre um desafio, né? Sempre uma novidade, né? Então, o mesmo É. frio que dá aí, dá aqui também, né? Ah, É, então tá mas bom. a gente, como ser humano, a gente tem uma preocupação, né? De sair tudo certinho, tudo bonitinho, nos mínimos detalhes. Mas Aham. vamos falar aquilo que a gente vive, né? Que é sobre a nossa fé, sobre o que Jesus faz na nossa vida, né? Então vamos agradecer a Deus, porque senão Amém. depois tem que levantar a plaquinha dos 10 minutos, né? Sim, sim, é verdade. Vamos lá. Então vamos, Tô bem preocupado, hein? Vamos lá. vamos agradecer. Pai, agradecemos o teu Amém. nome, obrigado, Senhor, pela presença da Sim. minha irmã Patrícia aqui conosco, Senhor. Senhor, que tu venha conduzir, Pai, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo acerca do teu reino, Sim, acerca Senhor. daquilo que o Senhor quer transmitir nesta noite para a sua igreja. Senhor, muito Sim, obrigado, Deus. Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui com a diaconisa Patrícia, Patrícia Zacarias, da comunidade evangélica de Mesquita, congregamos junto, e é uma honra recebê-la aqui hoje. Vamos falar um pouco dos apóstolos de Cristo, do Espírito Santo, e quero, nesta noite, te convidar a você estar com a sua Bíblia, estar com a sua família, para nos acompanhar nessa palavra, nesse bate-papo, tá? Então, quero passar aí a palavra para a nossa diaconisa, Patrícia, que também é do louvor da nossa igreja, onde ali transmite uma unção muito grande do Senhor através da música. Então, quero, Patrícia, estar com a palavra, nossa convidada de hoje. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, né? E poder partir, né, mais uma parte desse pão, né, que o Senhor tem para distribuir para a sua igreja nessa noite. E eu creio que vai ser muito proveitoso esse tempo aqui. E Pastor Márcio, a gente conversando e partindo um pouco do pão, da palavra, nos deu esse tema, né, sobre os apóstolos, para a gente poder desenvolver e pensar um pouco sobre essa base apostólica de Jesus, né, que fez com que o evangelho, né, fez com que a palavra fosse propagada, chegasse até nós. Então, hoje nós vamos tentar entender um pouco que base foi essa, né? Que pilar foi esse que deu a esses discípulos, a esses 12 homens, essa sustentação interior para que eles desenvolvessem o seu ministério. Porque tudo que nasce, ele nasce de uma raiz, ele nasce de uma origem, tem, uma, Uhum. tem, um, tem um porquê, né, Pastor Márcio? Isso Então, mesmo. a gente vai falar um pouco sobre esse pilar, que raiz foi essa que esses discípulos, que Jesus conseguiu desenvolver no interior desses 12 homens, a fim de que eles pudessem propagar o evangelho até chegar a nós, aos nossos dias. E a gente quer começar pensando o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5.
que diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, aqui Paulo está relatando, né, comunicando e compartilhando que o evangelho, né, os sinais, os prodígios, as maravilhas que se operavam, né, através dos homens que Deus chamou para o seu apostolado, eles tinham uma base, e essa base era o quê? Era um evangelho que era disseminado em poder, mas esse poder vinha do Espírito Santo. Esse poder tinha uma identidade. Esse poder tinha uma raiz, tinha uma base, tinha uma origem. Então, nós vamos falar sobre a escola de Jesus e seus 12 apóstolos nessa noite, e pensar um pouco que Jesus ele vivia cercado por multidões. Né? Onde ele estava, a multidão estava querendo os milagres, querendo, né, as bênçãos, né? O povo cercava Jesus porque ele pregava e manifestava o poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, as pessoas elas convergiam para onde Jesus estava, porque elas queriam os milagres, certo? E aí, só que Jesus, ele não foi seduzido pela multidão. Ele sabia qual era a missão dele na terra. Ele sabia qual era o propósito pelo qual ele saiu do ventre do Pai para vir à terra cumprir a sua missão. Então, ele não foi seduzido pela multidão. E aí, o que já tinha como propósito na planta original? Formar 12 homens. Formar 12 homens porque na multidão os princípios de Deus não seriam estabelecidos. Então ele veio com uma planta, eu creio e acredito, já eterna. Formar 12 homens segundo a sua identidade, segundo o seu caráter. Formar, preparar. Por isso ele preparou esses 12 durante os seus 3 anos de ministérios na terra. Então, Jesus, ao formar essa equipe de apostolado, ele desenvolveu, principalmente, foi a base desse apostolado e o sucesso relevante da formação dessa equipe, foi trabalhar a identidade de cada um deles. Formar, trabalhar, lapidar, trabalhar o caráter de cada um, porque cada um era particular, tinha a sua individualidade, tinha a sua missão, tinha a sua profissão, certo? Então, Jesus precisava formar o caráter desses homens para que eles pudessem dar sequência à missão. Então, ainda que esses homens fossem homens improváveis, né? Então, nós queremos pensar essa noite na identidade, na formação do caráter desses homens, que os levou a serem a equipe de governo de Jesus. Né? O tempo que Jesus caminhou com a sua equipe foi trabalhando a identidade deles. Foi forjando neles o caráter de quem? Do Filho. O caráter de quem? Do Pai. Em todo o tempo, em toda a trajetória, em toda a caminhada, o propósito de Jesus era trabalhar a identidade de filhos no interior daqueles homens. Né? E aí a gente quer pensar com você, e vamos passar para o pastor Márcio, desenvolver essa introdução que a gente vai ler lá no livro de João, capítulo 10, do versículo 22 ao 42. Eu gostaria de ler, pastor, esse texto. Pode ler o texto. E diz assim, João capítulo 10, a partir do versículo 22. O tema é a festa da dedicação. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno.
E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando tereis a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço, que eu tenho dito, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras que me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele, e diziam, na verdade: João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. E no versículo 42, vai dizer que muitos creram nele. Então, Márcio, eu gostaria que o senhor pudesse... Eu gostaria que o senhor pudesse desenvolver para nós essa parte da festa da dedicação. O que significava essa festa? Bom, essa festa era a Hanukkah, né? Que comemorava a purificação e a consagração do Templo de Jerusalém por Judas Macabeu, ou seja, 200 anos antes de Jesus aparecer. Isso está no período interbíblico, e essa história você vai encontrar nos livros de Macabeus, que não está na nossa Bíblia, mas o historiador Flávio Joséfo, ele pontua muito bem esse período dos Macabeus e essa reconstrução do templo, né? Sim. E 200 anos, né? O templo havia sido profanado por ordem do Antíoco Epifânio, né? Ele sacrificou uma porca no templo. Sim. Ele invadiu Jerusalém num dia de sábado e executou 40 mil judeus, né? Porque o judeu, como ele guardava o sábado, ele não fazia nada nesse dia. E quando Jesus ele fala: quem dentre vós não salvaria a sua ovelha que caiu numa cova? Meu Pai trabalha até agora. Então o homem ele não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Então o povo também ele havia caído numa religiosidade muito profunda. E essa marca, o que estava acontecendo ali, é porque naquela época os caras já não sabiam quem eles eram. Tá? Jesus ele sabia muito bem quem ele era, porque quando ele desceu as águas para ser batizado por João, e quando veio a voz do céu: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. E uma vez Jesus perguntou para os seus discípulos, né? Quem dizem que eu sou, né? Tu é Elias, outro tu é fulano. E mais uma vez Pedro ele foi usado aí pelo Espírito Santo, né? Quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então nós precisamos ter uma identidade.
E Jesus, o tempo que ele passou com os seus discípulos, ele estava preparando os seus discípulos, e uma coisa ele deixa bem clara, que era para fazer obras ainda maiores do que a dele. Tá? E no capítulo 6, versículo 15, do mesmo evangelho de João, quando Jesus ele faz a segunda multiplicação, e ele pede por discípulos entrarem no barco e ir para o mar. Porque Jesus ele viu que alguns homens daquela multidão queriam levantá-lo como rei de Israel. E ele sempre falou que o reino dele não era desse mundo. Ele veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se Jesus ele não conhecesse quem ele era, como você afirmou, ele teria, logicamente, poxa, legal, então vamos me levantar aqui como rei, mas ele não veio para isso. Porque, na realidade, o que eles queriam era levantar um homem para nos livrar do Império Romano. E ali estava um caldeirão fervendo naquela época. Então, como eles viam Jesus fazer os milagres, por que não fazer esses milagres para libertar o nosso povo e derrotar o Império Romano? Só que Jesus, ele veio o quê? Você pode ver que no texto, quando Jesus ele fala com eles, ele diz o quê? Ele diz que o reino dele não é nesse mundo. Ele veio resgatar o que havia sido perdido. Tá? Então, eles ainda não estavam compreendendo por quê? Por causa da religiosidade que já estava no sangue deles. Eles não sabiam quem ele era. E Jesus, por que retirou os seus discípulos ali daquela multiplicação? Porque talvez os discípulos ainda não estivessem preparados para resistir o poder. Você vê que Tiago e João, eles estavam disputando quem ia centrar à direita e à esquerda. Porque quem centra à direita e à esquerda do rei é a segunda e a terceira pessoa. E sabe que do rei emana poder para eles. Eles têm autoridade. E Jesus ele fala bem claro, ó, com vocês não vai ser assim. Quem quiser ser o líder, vai ter que servir a todos. E Jesus, ele foi o quê? Ele foi um líder servo. Ele chegou ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Para mostrar a sua humildade, como a igreja deveria se portar daí para frente. Tá? Então, Jesus ele deixa isso muito bem claro. Essa é uma marca indelével do cristianismo, de ser líder servo. Tá? Eu fui ordenado a pastor, não é para ser maioral sobre você, sobre qualquer outra pessoa. Mas quando você é levantado como um pastor, você cuida. Você é o último a sair da igreja. Você é aquele que dá atenção para todos. Você cuida de todos. Tá? Mas, por outro lado, também, pastores são cuidados por outros pastores. Tá? Então, essa festa, tá? e depois de uma rebelião de 3 anos, estimulada por estes e outros atos, que pretendiam banir o judaísmo. Os macabeus libertaram o povo judeu e reconquistaram Jerusalém. Então, essa foi uma reconquista. Tá? Só que os homens eles queriam o quê? Na época que os macabeus fizeram isso, e mais tarde os seus netos começaram a brigar pelo poder. E como eles haviam tomado o território dos edomitas, que são da descendência de Esaú, Herodes foi reclamar com o Júlio César. E Júlio César, como já queria entrar no Oriente Médio e tinha um general ali nas imediações, chamado Pompeu, eles entraram. Herodes casou com a neta de Matatias Macabeu para dar legitimidade ao seu governo, porque Herodes não era israelita, tá? Mas quando ele consente, quando ele manda executar Tiago, o que ele queria? A igreja ela já estava sofrendo uma perseguição por conta dos judeus. Tanto que Paulo autoriza a morte de Estevão. E Herodes ele queria o quê? Ganhar popularidade como um autêntico judeu. Só que ele não era judeu. Ele era edomita. Mas ele queria ganhar essa popularidade. Então ele mandou executar Tiago e logo após mandou prender Pedro. Sim. Tá? Então, a igreja ela precisa ter uma identidade, ela precisa ter um norte. Tá? Não adianta você se converter e eu te dar logo uma função para você fazer. Não, você precisa
ter raízes. Você precisa edificar a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Senão, quando vier qualquer tempestade, você vai se desviar. Então, Jesus preparou muito bem os apóstolos, tanto que, após o batismo no Espírito Santo, no dia de Pentecostes, você vê atitudes totalmente diferentes do tempo que eles eram discípulos, a ponto de Pedro e João falar assim, poxa, nós somos dignos de sofrer pelo Senhor. Eles saíram alegres dali, daquele interrogatório no Sinédrio. Então, nós precisamos nos alegrar e também ser dignos de sofrer pelo Senhor. Amém. Isso. E aí, pastor, a gente, partindo desse entendimento, né, do que era a festa da dedicação, a gente vai ver no versículo 23, que diz que e Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Nós vamos ver a referência ao alpendre de Salomão novamente lá no livro de Atos, capítulo 3, quando Pedro e João, diante da Porta Formosa, eles manifestam aquele milagre com aquele coxo, né? Eles curam aquele coxo que estava ali. E diz que Pedro e João e os discípulos estavam no alpendre de Salomão, unânimes, e aí o povo começou a interrogar, a querer saber de onde vinha aquele milagre, aquele homem há tanto tempo ali diante daquela porta, coxo, né? Eles queriam saber a fonte, quem realizou esse milagre. E aí diz que Pedro e João foram para o alpendre, para o pórtico de Salomão. O que era o pórtico de Salomão? O pórtico de Salomão era uma varanda, era um lugar onde os reis liberavam editos, né? Lugar onde os reis se comunicavam com o povo, era tipo uma praça, e dali saíam decretos, dali do alpendre de Salomão saíam, vamos dizer assim, comunicados gerais ao povo, né? E aí diz que Jesus, ele passeava no alpendre de Salomão. Lá no livro de Atos, capítulo 3, Pedro e João vão unânimes junto com os discípulos nesse mesmo lugar de explicar ao povo qual era a fonte dos milagres, né? E aí a gente entende que esse lugar, porque o alpendre de Salomão, o pórtico de Salomão, que lugar era esse, né? Era um lugar que ele tinha uma relevância, né? O alpendre, o pórtico de Salomão tinha uma relevância. E aí a gente pensa, né? Discernindo profeticamente esse lugar, era uma varanda. Então a varanda, ela fala de um lugar onde você tem a visão de futuro. E é nesse lugar de visão de futuro, onde eram liberados editos, os comunicados importantes à nação, que sai o quê? Um relatório, né, da fonte, de onde vinham esses milagres. No relato de Pedro e João, falando para o povo, relatando para o povo a origem daquele milagre que aconteceu ali na Porta de Formosa, ele libera esse edito, esse comunicado, trazendo tanto Jesus, aqui em João capítulo 10, tanto Pedro e João, eles vão colocar como base desse poder, dessa movimentação em poder, em sinais e maravilhas, na identidade do Pai. Então, nós entendemos aqui que a movimentação de milagres, a movimentação de poder desses homens estava baseada na identidade que eles tinham do Pai. Em todo o tempo, Jesus, Pedro, João foram para esse lugar de visão espiritual
e nós vamos ler no texto que ele em todo tempo, ele está trazendo a pessoa de Jesus, ele está fazendo essa movimentação. O Pai em mim, nós somos um. O Pai em mim, eu nele, ele em mim. A fonte, Pedro vai dizer, né? Ele vai relatar isso. A fonte do poder que vocês estão vendo, esse coxo, vem de Deus, vem do Pai. Então, aqui a gente vê, nesses dois textos, nós podemos examinar que a identidade, né, a identidade de filho era uma coisa muito presente no ministério de Jesus. A identidade de quem ele era, da sua essência, da sua raiz, de onde vinha o poder, em todo tempo havia essa troca. Então, eu acredito que o apostolado dos discípulos de Jesus teve relevância por causa dessa base que Jesus trabalhou neles o tempo inteiro. Jesus trabalhou a base da identidade eterna de filhos com esses discípulos o tempo inteiro. E aí, ele vai chamar, né, ele vai pensar um grupo de 3, que nós chamamos, né, os teólogos chamam de o tripé da igreja, né, que é o círculo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Ele tinha 12, mas ele chama 3 para mais perto. Por que será que Jesus fez isso? Por que ele chama 3 para ser mais íntimos? Uma das hipóteses, né, é que Pedro, Tiago e João foram os primeiros a seguir Jesus no início do seu ministério. Então, eles estavam com Jesus desde o início. E eles puderam presenciar, eles com aquela vivência ali do ministério de Jesus, da sua movimentação, eles tinham muitas informações sobre cada passo de Jesus, né? Então, mas aí, então Jesus tem filhos prediletos? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito, como lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 32, que diz assim, deixa eu ver aqui, peraí. Provérbios, capítulo 3, versículo 32. Cadê que Provérbios? Sim. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Eu acredito que Cristo, que Jesus, tenha visto um coração... nesse tripé dos 3 discípulos, ele tenha visto um coração disposto a aprender com mais retidão, com mais desejo de aprender, de submeter, né? Eu acredito nisso, né? Que esse tripé, esse chamado para um círculo íntimo, a base foi o coração desses homens, né? O coração deles disposto, um coração... porque Jesus nos conhece antes de nascer, certo? Ele nos conhece. Então, ele já sabia da essência do coração de cada um. Então, ele chamou esses 3 porque ele conhecia a essência do coração de cada um. E aí, ele chama para perto, né, esses 3. E então, a gente quer avançar mais um pouco, né? Não era favoritismo, né? E sim uma questão de retidão. E por quê? Porque quando qual é o processo de uma pessoa que chega e pinça para perto de si pessoas para ficarem mais próximas? Né? Vamos pensar um pouco nisso. Como que eu chamo uma pessoa para vir para o meu círculo íntimo? Né? A gente observa, a gente busca discernir o coração da pessoa, a sua movimentação, as suas motivações, não é mesmo? E aí a gente pode entender que nos íntimos nós vamos repartir tesouros
e para os íntimos nós também vamos partir os trapos da nossa imundícia. E eu acredito que Jesus viu retidão no coração deles, porque os tesouros da nossa vida, eles precisam ser muito bem guardados, protegidos, né? E somente com pessoas que nós discernimos pelo Espírito de Deus é que nós vamos compartilhar esses tesouros e também os trapos, né? Porque temos tesouros e temos trapos da imundícia. E eu acredito que Jesus discerniu o coração desses três e chamou eles para esse círculo íntimo. E aí a gente vai discorrer um pouco agora sobre... Foram 12, mas 3 tiveram acessos muito mais chegados ao Senhor, certo? Então a gente vai querer pensar um pouco começar a pensar sobre a vida de Pedro, né? A vida de Pedro, que o seu nome, o seu significado do seu nome era pedra, fundamento, né? Então a gente quer que o Senhor possa discorrer com a gente sobre esses dados históricos de Pedro. Como foi essa chamada? Você vê que você falou muito bem, né? Dentro de um grupo, sempre tem aqueles que você vai chamar um pouco mais para perto, partindo da análise de cada pessoa, de cada indivíduo, né? Todos são importantes dentro de um grupo, dentro de uma igreja, dentro de um ministério. Todos são importantes, cada um naquela área que ele foi chamado, cada um naquele ministério que ele é forte, que ele tem realmente chamado, que o seu coração arde por aquilo. Mas é interessante que quem apresentou Pedro para Jesus foi o irmão dele, né? Foi André, né? É o mesmo que descobriu lá aquele menino dos 5 pães e 2 peixes, né? E Pedro, o nome dele era Simão, né? E Simão quer dizer vara flexível, onde não tem muita firmeza. E Pedro era aquele cara que puxava a espada, cortava a orelha. Senhor, tu não vai lavar teus pés. Pedro, se tu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Não, Senhor, então não lava só os pés, lava a cabeça, o corpo inteiro. Então Pedro, ele tinha essa pegada, essa desenvoltura, essa personalidade. E você vê que quando Pedro, praticamente nos últimos dias de Jesus, quando Jesus fala que deveria ser crucificado, morrer por nós, coisa e tal, Pedro fala, Senhor, todos podem se escandalizar, menos eu. Então Pedro era aquele cara que sempre, vamos dizer, era entrão, estava sempre querendo tomar a dianteira. E Jesus fala, Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E sim, Pedro, ele tem esse baque, ele sai dali, ele chora quando ele nega Jesus. E Pedro, ele é transformado em outro homem quando vem o Espírito Santo sobre ele. Tanto que, quando ele se levanta no discurso ali, ele fala, varões que habitais em Jerusalém, esses homens não estão embriagados, sendo essa a 3ª hora do dia. Você vê ali um novo Pedro, uma nova pessoa, uma pessoa firme. Você sente firmeza em Pedro, você sente a autoridade do Espírito Santo nele. E você vê que ele e os outros, quando eles se juntavam, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração, em súplica, quando eles saíam dali, eles saíam cheios do Espírito Santo. Pedro foi um homem cheio do Espírito Santo. E os enfermos eram trazidos para as praças, para as ruas, para pelo menos a sombra dele curar. Então você vê que transformação de caráter, de personalidade Pedro teve. Tá? Então isso aí foi muito tremendo. Aí por outro lado você vê Tiago e João chegando para Jesus e fala, Senhor, tu quer que a gente faça igual a Elias, que manda fogo dos céus sobre o samaritano? Então você vê esses caras com uma sede muito grande de querer estar presente, de querer estar perto. E vou te falar, esse tipo de pessoa nós encontramos, tá? Aqui no nosso meio, aqui nas nossas igrejas, tá? De querer estar perto, de querer fazer. Eu sou meio elétrico, né? Nisso aí, eu gosto de fazer relatório, essas coisas, eu cobro, faço esses negócios todos aí, mas está no sangue, entendeu? Essas coisas estão no sangue, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar,
entendeu? Cada um dentro daquilo que Deus chamou. Então, nisso daquilo que Deus te chamou, você dá o teu melhor. Você dá o seu melhor para Deus. E Deus, o que ele vai fazendo? Ele usa o quê? Ele usa os pastores que estão sobre as nossas vidas para moldar. Sim. Para moldar a nossa vida, para nos instruir em caminhos. Ó, aqui você errou, vem para cá. Ó, aqui você foi demais, chega para cá, tira um pouquinho disso aqui. Entendeu? Então Jesus, você pode ver que quando Jesus terminava os seus sermões com a multidão, ele se retirava com seus discípulos. A Bíblia não fala qual era o assunto ali que eles trabalhavam. Mas eu acredito, e tanto que os discípulos perguntaram, Senhor, mas por que tu ensina por parábola? Porque a vocês foi revelado. A eles não. Então, Jesus, quando se retirava para os seus discípulos, eu acredito, o Márcio aqui acredita, tá? Eu acho que é razoável pensar assim, que Jesus ele voltava a fita. Olha, por que eu falei isso? Por isso, por isso, por isso. Vocês viram em volta o cenário, o que estava acontecendo ali? Por que eu mandei vocês irem para o barco? Por que eu mandei vocês se afastarem? Então, é elétrico inteiro, a pastora Carla. Então, Jesus ele trabalhava esse caráter nos seus discípulos, tanto que quando ele partiu tranquilo. Jesus ele foi embora tranquilo. Tá? Ele trouxe o Espírito Santo para quê? Para nos lembrar, para nos consolar, para nos confortar, para trazer poder, para nos revestir. Então Jesus, ele partiu tranquilo para os céus. Ele sabia que a missão que ele iniciou estaria em boas mãos. Agora, o caráter desses homens, tá, dos três, os caras eram explosivos, gente. Vamos concordar que os caras eram explosivos. Tá? E eu, sinceramente, eu estava pensando esses dias sobre isso. Poxa, mas eram 3 discípulos que tinham características totalmente diferentes dos outros. Os outros trabalhavam muito. Todos eles trabalhavam muito. E você pode ver que quando tinha alguma coisa, eles se reuniam. Os 12 estavam o tempo todo juntos. E quando os 12, junto com os outros discípulos, saíam para a rua, os caras eram cheios do Espírito Santo. E milagres aconteciam, caía na graça do povo. Então, eu acho que é o tempo também de nós voltarmos a esse tempo que os apóstolos viveram. Sermos cheios do Espírito Santo. Aonde não somente nós podemos notar isso ali dentro da igreja, mas que toda a região que habitamos, isso não somente a SEM, mas todas as igrejas, nas regiões que elas estão plantadas, que todos sejam cheios do Espírito Santo. Para quê? Sim. Para que haja não somente cura, mas haja transformação social. Tá? Haja transformação social. E isso somente através do Espírito Santo, da nossa súplica, da nossa oração, em sermos cheios do Espírito Santo. Tá? Sim. Sim. E aí, pastor, a gente pode ver vamos pensar uma característica positiva de Pedro, a negativa. Vamos falar primeiro a negativa. O senhor já citou várias delas aí, certo? E aí, vamos pegar essa característica negativa de um evento que aconteceu na Transfiguração, certo? Ele lá, vamos fazer, né? Façamos um tabernáculo para você, Senhor, outro para Elias e outro para Moisés. Quer dizer, ele não pode desenvolver mais isso aí, pastor? Às vezes nós precisamos... Tem pessoas que têm um raciocínio um pouco mais lento para algumas coisas e para entender o que está acontecendo. Pedro ele agia muito pela emoção. Tá? Ali Jesus estava com Moisés, né, representando a lei, e Elias representando os profetas. Tá? E quando eles aparecem ali, e Pedro, nessa empolgação, eu acredito que eu tenho certeza que inocentemente, tá? Ele fala, Senhor, porque ele achava que Elias e Moisés ia passar um bom tempo ali. Tá? Por isso que ele fala, construam três tendas, né? 3 tabernáculos, um para ti, outro para Elias, outro para Moisés. Então Pedro, ele era esse cara que ele
ele agia rápido e às vezes sem pensar no contexto por que Jesus estava fazendo aquilo. Jesus estava Sim. mostrando para os seus 3 discípulos a sua divindade, a sua deidade. Ele estava se mostrando ali como Deus, tá? A sua divindade, a sua parte divina. Até aquele momento eles conheciam os milagres que Jesus fazia, mas eles não conheciam a fundo a sua divindade. Então você imagina, você está com Jesus e ele mostrar para você a sua parte divina. E talvez Pedro, naquele momento, ele não havia entendido isso. Então Pedro, ele era esse tipo de homem. Mas Jesus sempre moldando Pedro e transformando num novo homem. Tá? Sim. E outra coisa que, dentro desse contexto, Pedro, ele fala, até mesmo na segunda, ia ser a terceira multiplicação dos pães, né? E quando Jesus, Pedro ele chega para Jesus e fala, Senhor, o povo está com fome. Não, Pedro, pode mandar embora. Manda para eles comprarem comida. E Pedro ali, ele fica um pouco decepcionado com aquela palavra de Jesus. Aí Jesus explica para ele, olha, eles não estão aqui por causa de mim, estão aqui por causa do pão que eu dou para eles. Aí Jesus sente que os apóstolos ficaram baqueados. E Jesus fala, e vocês, também não querem ir, não? Porque tem horas, diaconisa Patrícia, que algumas coisas tem que ser falado para nós, para baixar o nosso emocional, para baixar, porque a gente está muito exaltado, a gente está pensando em muitas coisas que não é para pensar naquele momento. Então Pedro, ele já tinha ficado mal acostumado, Senhor, dá aquele estalo de dedo para fazer, agora precisa de 20 mil pães. Mas Jesus, ele veio com essa resposta e talvez decepcionou um pouco. E às vezes os nossos líderes, eles falam algo parecido conosco e nós ficamos decepcionados. Mas Pedro tinha algo de bom. Pedro, ele pensava, ele voltava, o carro dele tinha marcha ré. E ele fala, Senhor, para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Então nós precisamos parar. Às vezes as nossas emoções, elas falam por nós. E nós precisamos ser racionais, tá? Ter o pé no chão. Nós precisamos saber quem somos, porque quando você sabe quem você é, as circunstâncias que estão à sua volta não vão influenciar no teu julgamento, no teu discernimento. Você não vai ser levado pela emoção. Quando somos levados pela emoção, igual o Josué foi levado, né? Lá com o Gibeonita, Josué, viemos de longe, né? Nossas roupas, como é que estão? Viemos adorar a Deus, buscar a sua santidade, coisa e tal. Falou aquilo tudo e Josué aceitou. Josué não consultou a Deus, tá? Então, deu no que deu. Temos 5 minutos, temos 6 minutos. Temos 10 minutos. Temos 10 minutos, tá bom? Meu Deus. Levanta a placa, 10 minutos. Mas vamos lá, para concluir esse teu raciocínio. Vamos lá? Então a gente vê no negativo de Pedro, a gente vê essa impulsividade. E no positivo, também a gente vê alguém que discerniu, entendeu? O Cristo, né? E você diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro, naquele momento, tem uma revelação clara de quem Jesus, né, era. Então, a gente pode entender que ele pode ter tido os seus percalços, mas ele era alguém que tinha muito discernimento. Ele recebeu essa carga de entendimento, de discernir, né, a partir da sua caminhada com Cristo, com o Mestre. Então, e aí a gente vai prosseguir mais um pouco, tentando entender mais essa questão da identidade de Pedro. E aí a gente vai em Mateus 16, do 18 ao 19, né? Jesus confirma a identidade de Pedro. E a gente entende aqui, Mateus 16, 19. O senhor quer ler, pastor? Mateus 16, 17, 19? Mateus 16, do 18 ao 19.
E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa é uma palavra... Pode falar. Isso. Então, a gente entende aqui que houve uma confirmação da identidade de Pedro, muito forte. Né? Tu és Pedro, sobre esta pedra, né, eu vou edificar a minha igreja. Então, há momentos aqui, eu pude discernir e entender, pastor, que a identidade de um filho, nesse tempo que o Senhor está fazendo essa reformulação, essa reforma na igreja, isso é muito forte, esse sentimento, essa impressão é muito forte em mim. Essa questão do trabalhar a identidade de cada filho. O Espírito Santo empenhado em trabalhar no interior da igreja, no interior de cada filho, a identidade da eternidade. Eu acredito que o Espírito Santo está empenhado nesse tempo em fazer levar, em conduzir os filhos de Deus a um lugar de busca do entendimento da sua origem, da sua identidade profética da eternidade. Porque quando um filho entende a sua identidade profética, o que Deus preparou para mim na eternidade, para que eu nasci, para que eu estou nessa terra, qual é o teu propósito na minha vida, Senhor? Quando um filho começa a perguntar, começa a buscar, a desenvolver esse relacionamento com Deus, não de barganha, mas de conhecer a sua identidade, quem ele é em Deus, ele vai começar a se movimentar não mais por aceitação, não mais por aprovação, ele vai começar a se movimentar por propósito. E eu acredito que o que acontece na igreja, essa grande, uma grande desordem emocional, nós vemos filhos que parecem mais, que estão igual, desculpa a expressão, como cegos num tiroteio, cada um vai para um lado, para o outro, não sabe para onde vão, não sabe de onde vieram, não sabem por que estão na terra. Eu acredito que o movimento do Espírito Santo, nesse tempo de reformulação e dar à igreja uma renovação no seu entendimento. Batizar a igreja no seu entendimento. Cada filho buscando conhecer de Deus qual é o seu propósito nessa terra. Porque senão nós não vamos conseguir nos mover, nos movimentar no poder do Espírito Santo, no mesmo projeto que Deus liberou e levantou o seu governo dos 12. Porque aqueles homens começaram a liberar, a se movimentar na unção do Cristo, porque eles receberam a identidade de filhos. Não se movimentar na terra mais por aceitação, como escravos, não viver como filhos, mas como escravos. Nós não podemos mais nos movimentar por aceitação, por aprovação. Nós precisamos conhecer, cada filho precisa conhecer o seu propósito em Deus e se movimentar nas obras que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nela. Porque assim diz a palavra, que o Senhor preparou obras na eternidade que nós íamos andar nela na terra. Então, cada filho tem esse encargo nesse tempo
de dobrar os seus joelhos, de se trancar no seu quarto, de não dar sossego até que o Senhor estabeleça a sua vida por objeto de louvor na terra, até que Ele revele para você, para mim, o seu propósito original. Porque quando um filho é batizado na sua identidade celestial e eterna, e que ele começa a se movimentar na terra debaixo dessa revelação, ele vai fazer as obras maiores que o Senhor disse que nós faríamos. Mas como nós vamos reproduzir o caráter de Cristo se nós não sabemos quem somos? E daí começa a se desenvolver clones. Começa a ser levantados clones, cópias, uns dos outros, porque não sabemos a nossa identidade real. Porque não conhecemos o nosso propósito, por o qual o Senhor nos colocou nessa terra com a missão. Senhor, na grande comissão, qual é o meu encargo profético? Quais são as obras que o Senhor liberou para eu andar nelas e cumpri-las? Porque nós vamos prestar contas ao Senhor das obras que Ele confiou na eternidade, não foi naquelas que nós andamos como clones na terra. É verdade. E para finalizar... Não, eu acredito em tudo isso, tá? E para finalizar, eu acho que, como eu falei no início, né? É o norte. E qual é o norte? Os 5 ministérios. Esse foi o norte. Sim. E Sim. São os 5 pilares da nossa igreja. Ela está fundada nesses 5 pilares, que é a pregação bíblica e cristocêntrica. Os pregadores já sabem o norte que tem que tomar, já sabem o que tem que falar, sabem que tem que ser uma pregação bíblica e cristocêntrica. Discipulado dinâmico, poder da relação, aonde você trata as pessoas e desenvolve ministério, desenvolve liderança. A visão missionária, você precisa ter missões, você precisa expandir o reino de Deus através de missões, e você desenvolve isso através da preparação de pessoas. Tá? A transformação social, boas novas aos pobres, alimentar o faminto, visitar os órfãos, tá? E fazer com que a sociedade que está à nossa volta, ela se desenvolva, conheça o Senhor e também conheça a si mesmo, tá? E saia do seu lugar de conforto, às vezes de dificuldade, a pessoa não se desenvolve. Então, é a transformação social. Você pega o indivíduo para transformá-lo através de quê? Através da educação, através da palavra do Senhor. E a continuidade dos dons espirituais. A igreja ela precisa dos dons espirituais para se mover no mundo espiritual para o material. Então a igreja ela precisa ter profetas, ela precisa trabalhar nessa área, porque são os profetas que edificam a igreja. É o Espírito Santo que dá força para nós caminharmos. É o Espírito Santo que, quando estamos cheios dele, a sociedade é curada, a igreja é curada, não somente a igreja, mas todo mundo que está à nossa volta. Ela vê isso, eles veem isso na igreja. E isso é muito notório. Então, eu acho que a fórmula é essa, a receita é essa. E a receita está na Bíblia. Não tem confusão, não tem coisa difícil, é fácil. Porque Jesus deixou isso aqui para nós. É só pegar a Bíblia e abrir para ler. Agora, nós criamos, você vê, um homem simples, e nós criamos uma teologia, um caminhão de livros escritos para falar um monte de coisa, para explicar um monte de coisa, que foi a partir de pessoas simples. Então, eu acho que os 5 pilares, eles falam muito para esse nosso tempo. Tá? E é a base que nós temos que caminhar, é o norte que nós temos que caminhar, que o próprio Jesus disse. Faremos obras maiores do que a dele. Então, ele partiu para o Pai, tranquilo, sabendo que a igreja ela vai cumprir os seus frutos. Então, Patrícia, as considerações finais, falta 5 minutos da gente encerrar. Então, as suas considerações finais, e depois vamos orar e agradecer a Deus. Sim,
Então, a gente parte quer finalizar com esse entendimento, né? Que a partir da revelação de quem nós somos na eternidade, nós vamos conseguir cumprir a missão do Cristo. Porque o batismo da identidade, né, eterna, né, ele faz com que você se mova e reproduza a visão do Cristo com leveza. Não vai precisar fazer força, porque você está conectado à sua identidade eterna. Você está dentro, se movendo dentro do chamado que Deus te confiou na eternidade. Não foi designado por homens na terra, foi designado pelo Cristo na eternidade. Eu acredito que cada filho precisa buscar, e essa é uma busca que não vai ser o mestre, não vai ser o evangelista, não vai ser o apóstolo que vai fazer por cada filho. Cada filho tem que se empenhar em descobrir por si mesmo a sua identidade celestial. Amém. E trancar no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e não saia de lá até que o mestre revele para você quais são as obras da eternidade que ele confiou à sua vida. E eu tenho certeza que o Pai, a partir dessa busca, vai revelar num processo maravilhoso, doloroso, mas ele vai revelar para você qual é o seu propósito nessa terra. Porque para esse novo mundo que está surgindo, nós precisamos de filhos. O Senhor quer seus filhos com a sua identidade estabelecida. Amém. Bom, quero indicar um livro, tá? E é esse aqui, Igrejas que Transformam o Brasil. É um livro que fala muito a esse respeito do que a gente conversou aqui. E quero te agradecer pela tua presença aqui conosco e que Deus te abençoe rica e abundantemente. E o caminho é esse. Você também está tomando um novo norte. Você está desenvolvendo o teu ministério também, assim como eu estou desenvolvendo o meu. Então, todos nós vamos trabalhar nesse propósito para que o Evangelho de Cristo ele cresça aqui na Terra e que nós possamos entender o momento em que estamos vivendo aqui. Oremos. Amém. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que passei aqui com a tua diaconisa, Patrícia, Zacarias. Senhor, que tu venha abençoar o seu ministério, a sua família, que tu venha abençoar, Senhor, a todos que estão ouvindo, Senhor, através dessa live, Senhor. Venha transformar a tua igreja mais uma vez, que sejamos cheios do Espírito Santo, para a honra e glória do teu nome e para que haja transformação na sociedade que está à nossa volta. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Patrícia, Deus te abençoe rica e abundantemente. Muito obrigado por esse bate-papo. Amém. Deus abençoe a todos. Tá? Então, quem não participou dessa, participe da próxima. Amanhã teremos Pastor Cláudio, do MIB, né? Então, que Deus abençoe. Na sexta-feira, o Pastor Hudson. Então, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, irmãos. Um abraço. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, pastor.